Oi pessoal, quem fala com vocês é o professor Marcos. Estou trazendo aqui a correção comentada referente aos exercícios que ficaram tarefa dos módulos 63, 64 e 65. Aqueles exercícios que nós não fizemos durante a aula ao vivo, né? O exercício 1 aqui, a primeira parte, a gente fez, né? Referente a foz, estuário e delta. A segunda parte do exercício ele vai cobrar de acordo com aquele desenho que na aula teórica nós exploramos junto com os conceitos, né? Ele traz a foto desse desenho bem grande, preenchido com os conceitos que ele vai cobrar aqui, que é a letra C, o interflúvio, letra E, o leito, o caminho que o rio percorre, letra D, aqui o vale fluvial e letra F, a vertente, ok? Esse desenho tem ali atrás na apostila por onde nós passamos enquanto estudávamos na nossa aula ao vivo a parte teórica, tá certo? É só comparar, ler os conceitos, é claro, para interpretar e completar aqui, né, nos espaços que ele dá de acordo com as letras, qual é a parte que ele está cobrando. O exercício de número 2 nós fizemos na aula ao vivo, né? Inclusive respondemos no finalzinho da aula. E aqui, a letra número 3, ela vai falar o seguinte: a rede hidrográfica brasileira apresenta predomínio de... a resposta desse exercício está exatamente aqui, no finalzinho da parte que nós estávamos falando de foz, né? Aqui, estou voltando para mostrar para vocês. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Exatamente na parte que nós acabamos de falar da foz, ele traz, os rios brasileiros apresentam predominantemente drenagem exorreica, e ele vai falar, no Brasil o tipo de foz predominante é em estuário, havendo algumas exceções. Então a questão, ela vem nos pedir exatamente isso, né? Deixa eu voltar aqui, eu voltei demais. Aí, ela vem nos pedir exatamente isso, né? A rede hidrográfica brasileira apresenta predomínio de drenagem exorreica e foz do tipo estuário. As respostas estão ali atrás. E são questões que nós comentamos aí ao longo da nossa aula ao vivo, né? Conceitos que nós discutimos bastante. O exercício 4, ele vem cobrar uma coisa que eu reforcei muito para vocês quando falasse dessa bacia. Bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica, a que tem maior reserva de água doce. Então aqui, a maior bacia hidrográfica em extensão do Brasil é a bacia amazônica, letra C, questãozinha tranquila de ser feita, né? O exercício 5, ele vai pedir para indicar a forma do rio representado na imagem. Gente, esse rio aqui, lembra que eu falei dos rios que fazem curvinha da cobra? São os rios meandros, formas de meandros, são curvas, tá, pessoal? Rios em formas de curvas, não são rios que seguem um percurso reto. Aqui nós temos rios que fazem curvas, né? Então são rios meandros, formas de meandros, ok? A fotinha aqui é bem semelhante àquela foto do Rio Amazonas que nós temos na nossa parte teórica também. Bom, aqui nós temos o exercício 6, que vai falar, né? O grande planeta Água está passando sede. É incrível imaginar que atualmente dezenas de milhões de pessoas vivam com menos de 5 litros de água por dia em um planeta que possui 70% da sua superfície coberta por água. Lembrando que esse 70% não é de água doce disponível, tá? É certo que a hidrosfera aproveitável é suficiente para o abastecimento de água de toda a população da Terra, mas ela é irregularmente distribuída, ou seja, alguns têm muito e outros têm pouco. A água, como substância, está presente em toda parte, mas como recurso hídrico, entendido como um bem econômico e que pode ser aproveitado pelo ser humano dentro de cursos financeiros e razoáveis, é mais escasso. O Brasil destaca-se mundialmente por sua riqueza hídrica, mas lembrem, né, que nós até falamos lá do mito da abundância, né? Pensa-se que a água ela não vai acabar, mas na verdade pode faltar sim, né, num país onde tem muita água. Algumas regiões podem sofrer com isso. Então o Brasil destaca-se mundialmente por sua riqueza hídrica, tanto na superfície como no subsolo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente características predominantes na hidrografia brasileira. A nossa resposta vai ser o gabarito aqui, letra A. Rios de regime pluvial, lembrem, né, que nós falamos isso, com exceção do rio Amazonas, que também apresenta regime glacial. Lembra do derretimento das geleiras? Inclusive nós falamos, me recordo que um aluno até perguntou, né, do nival, o que era, né, porque ele tem regime misto, pluvial e nival, que corresponde aí ao derretimento de geleiras, tá certo? Dessa maneira, então, a gente encerra a nossa correção. Na próxima aula nós vamos iniciar aí o módulo 66, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de fazer essa correção que é muito importante e anexar as fotos lá no Class. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.